Boa noite a todos e a todas. Hoje, dia 21 de outubro de 2021, mais uma ação formativa da PIBI de Pedagogia da UFSCar São Carlos. Nós hoje temos a convidada, a professora Aiodele, uma pessoa muito querida, uma professora atuante, já há alguns anos, e aí o Davi vai fazer vai fazer a mediação da Aiodele, e aí ele vai fazer a apresentação. Então, vamos dar então o início, né, Davi? Sim, eu vou deixar na abertura esses até 7:05, 7:07, pode ser? O vídeo, ou enquanto as pessoas vão chegando, e aí passa dois vídeos, aí eu inicio fazendo a fala do manifesto, do PIBID, aí depois já apresenta eu dela e a gente pode começar. Ok? Combinado? Então. Só um momento, tá um pouco. Agora sim. Petit loup, Ah, nous sommes les petits. petit loup, Ah, nous sommes les petits. petit du Congo, Nous sommes les petits du CP. petit du Congo, Nous sommes les petits du CP. petit loup, Ah, nous sommes les petits. petit loup, Ah, nous sommes les petits. petit du Congo, Nous sommes les petits du CP. petit du Congo, Nous sommes les petits du CP. petit loup, Ah, nous sommes les petits. petit loup, Ah, nous sommes les petits. petit du Congo, Nous sommes les petits du CP. petit du Congo, Nous sommes les petits du CP. petit loup, Ah, nous sommes les petits. petit loup, Ah, nous sommes les petits. petit du Congo, Nous sommes les petits du CP. petit du Congo. Nous sommes les petits du CP. À pas de chenille, tu avances. Couché sur le ventre, tu rampes, tu rampes. À pas de chenille, tu avances. Couché sur le ventre, tu rampes, tu rampes. Avance la tête, avance une épaule, avance l'autre épaule, avance une hanche, avance l'autre hanche. Avance un genou, avance l'autre genou, allonge le cou, avance une épaule. À pas de chenille, tu avances. Couché sur le dos, tu glisses, tu glisses. À pas de chenille, tu avances. Couché sur le dos, tu glisses, tu glisses.
T, 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 T. Allonge le cou, avance une épaule, avance l'autre épaule, avance une fesse, avance l'autre fesse. Pousse sur un pied, pousse sur l'autre pied. T, 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 T. Bom, boa noite. Sim, sobre essas animações, elas são animações representando crianças em países do continente africano de língua francesa. Alguns países como Benin, Burkina Faso, Senegal, Camarões, Haiti, Mali, Togo. São animações que eu tenho trabalhado, apresentado para as crianças nas aulas que eu tenho feito atividades do PIBID, para mostrar a diversidade e a representatividade de crianças em outros lugares, principalmente crianças do continente africano, em situações da escola, em relação com a natureza, nas diferentes formas do brincar. Depois eu posso passar o link para vocês também terem como um material pedagógico para poder trabalhar. Então, meu nome é Davi, eu sou graduando do curso de Pedagogia na UFSCar, da turma 018 de 2018. E, sim, depois eu compartilho o link, Joyce. Hoje eu vou mediar essa ação formativa, literatura e educação das relações étnico-raciais, algumas práticas para a sala de aula, com a professora Ayodele. Mas antes de apresentar a professora Ayodele, eu gostaria de ler um manifesto que nós, pibidianos, pibidianas e bolsistas também do programa Residência Pedagógica da UFSCar, temos circulado e nos manifestado em relação ao atraso no repasse das bolsas, que vai muito além de simplesmente do atraso, desse repasse de verbas, mas tem toda uma outra conjuntura em relação ao governo federal. Eu não vou me alongar muito, vou ler o texto, e aí depois eu faço a apresentação da Ayodele e a gente segue com a ação formativa. O pagamento das bolsas para os estudantes do Programa de Iniciação à Docência, PIBID, e do Programa Residência Pedagógica, o PRP, está em atraso em plena crise sanitária, econômica, política e social no nosso país. Por isso, nós, bolsistas do PIBID e do PRP, estudantes da Universidade Federal de São Carlos, resolvemos nos manifestar e denunciar a situação pela qual estamos passando. Sabemos que esse é mais um dentre tantos outros resultados dos cortes na área da ciência e da educação, praticados pelo governo Bolsonaro através do seu ministro Paulo Guedes. E gostaríamos de relembrar que mais esse ataque tem suas origens quando foi implementado pela emenda constitucional número 95, o teto de gastos, pelo governo golpista de Michel Temer em 2017, e congelou os investimentos públicos por 20 anos. Existem inúmeros alunos e alunas que são bolsistas desses programas e usam suas bolsas nos valores de R$ 400 como forma de sobrevivência e contribuição dentro do lar, por exemplo. Somente na UFSCar somos 366 estudantes de 11 cursos diferentes, além de centenas de estudantes de outras universidades públicas e privadas, como a Uniso, a Unesp, a USP, entre outras. Em um momento em que é elevado os valores dos alimentos e do aluguel, se faz necessário denunciar tais políticas ou a ausência delas, que são atentado à vida de milhares de brasileiros e brasileiras, que estão em vias de se formar e tornar-se os futuros profissionais que atuarão nas escolas do país. O atraso do pagamento dos bolsistas PIBID e residência pedagógica não significa apenas um mero atraso, e sim faz parte das tentativas direitistas em desfalcar o acesso público à educação e à formação profissional por classes sociais menos abastadas. É diante desse contexto que não só manifestamos nossa indignação, mas também denunciamos mais um crime praticado pela direita brasileira contra os jovens e o futuro do Brasil. E aí a hashtag é CAPES, Pague as Bolsas, PIBID e Residência Pedagógica. Obrigado pela atenção de vocês. E aí agora vamos
eu vou apresentar a Iodele. A Iodele, nome na língua iorubá, que significa alegria que vem para casa. A Iodele Floriano Silva é professora de educação infantil da Rede Particular de São Carlos, educadora social da ONG AMA e de Itirapina e pedagoga formada pela UFSCar e também mestranda pelo PPGE da UFSCar. A Iodele, é um prazer, uma grande satisfação, mesmo que virtualmente estar aqui do seu lado, dividindo essa noite de hoje, com todas as pessoas que estão presentes também. Muito obrigado pela presença de todas, todos e todes, e que seja uma ótima noite. Fique à vontade. Muito obrigada, boa noite a todas as pessoas, e meu boa noite especial. Bom, o dia do professor e da professora já foi, mas o meu boa noite especial para minha professora do curso de Pedagogia, Maria Yolanda, boa noite. É um prazer, assim, poder hoje estar como, né, pedagoga formada aqui, convidada por você e pelo Davi, né, que foi meu colega, né, a gente se cruzou pela universidade, então é uma alegria muito grande. É claro que eu gostaria que isso fosse presencial e que a gente não estivesse vivendo tudo isso, mas a gente está fazendo o que a gente pode, não é, gente? Então, é isso aí. Isso, Bom, eu agradeço imensamente você aqui participar, ter disponibilidade para participar. Para mim é muito gostoso ouvir uma ex-aluna estando aqui numa outra situação, uma formadora, uma professora, uma mestranda, futura mestre. Então, é muito rico esse tipo de encontro. Eu agradeço muito a Iodele. Acho que eu sou professora em 2012, 2013, faz muito tempo, não é isso? Eu acho que foi a primeira oferta da disciplina optativa que eu a conheci nessa ocasião. Acho que foi em 2013. isso. E a disciplina optativa que a professora ofereceu, né, foi literatura infantil. E olha só o que aconteceu, Maria Yolanda. Olha só o que aconteceu. Olha o que você causou em minha vida. Bom, então agora eu vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Davi, me conta se está passando tudo aí bonitinho. Tá ok. Tá ok? Então vamos. Bom, então vamos começar hoje. Eu fui convidada para falar de uma coisa que eu adoro e que não é só meu objeto de pesquisa. A literatura infantil, ela faz parte da minha prática pedagógica e ela faz parte da minha militância, né? Bom, eu vou contar isso para vocês um pouco agora. Então, agora vamos para o próximo. Então, qual que é o objetivo desse nosso encontro? Bom, primeira coisa é indicar livros infantis e infanto-juvenis com foco na educação das relações étnico-raciais. E aí, eu já vou abrir um parênteses dizendo que esse foco, ele tem mais um foco, que é a população negra. Então, a gente não vai falar sobre livros com representação de personagens indígenas, por exemplo, porque esse não é a minha área de estudo. Não quer dizer que eu não use isso como professora, eu até utilizo, mas essa não é a minha área de estudos, por isso eu não vou falar sobre isso hoje. E o outro objetivo é apresentar atividades práticas de trabalho com livro em sala de aula. Então, hoje eu vou trazer pouquíssima, quase nada, nenhuma perspectiva teórica, apesar que as perspectivas teóricas, elas estão me ancorando aí, e eu vou apresentar algumas delas, mas eu vou passar por elas, tá? Bom, quais vão ser as etapas do nosso encontro? A gente vai fazer uma breve meditação. Depois eu vou falar sobre a Lei 10.639, de 2003, que vocês já devem conhecer, ela altera lá a LDB, de 1996. Vou fazer uma indicação de livros e logo em seguida eu vou apresentar algumas práticas de alguns livros que eu fiz a indicação. E a gente vai fazer uma finalização, tá? Então, agora nós vamos para o momento de meditação. Quem já viu as minhas formações sabe que esse é um momento muito importante. Então, eu vou pedir para todo mundo, quem usa óculos, tira os óculos. Eu vou colocar uma música aqui, uma música bem suave. E aí, vocês podem confiar em mim que vai dar tudo certo, tá bom?
Fechem os olhos. A gente vai fazer uma respiração bem profunda. A gente vai puxar o ar. Solta o ar pela boca. E mais uma vez, inspira, puxa o ar. Solta o ar pela boca. E pela última vez, inspira. Solta o ar. Muito bem. Agora, eu vou pedir para vocês voltarem à infância de vocês. Vocês vão imaginar um dos primeiros contatos que vocês tiveram com livros infantis e infantos juvenis. Tente trazer na memória que livro era esse. Não necessariamente precisa ser o primeiro livro, mas o livro que mais te marcou. Que livro é esse? Muito bem. Agora guarde esse livro na sua memória e no seu coração. Agora a gente vai voltar. Eu vou fazer uma contagem de 10 até 0. E quando eu disser 0, vocês podem abrir os olhos. Aproveitem esse momento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Abram os olhos, vamos voltando. Eu vou tirar a música. E agora eu vou pedir um favor para vocês. Eu quero que vocês escrevam no chat qual foi o livro marcante, o livro infantil ou infanto-juvenil marcante da sua infância. Então agora valendo. Quero ver esse chat, hein? Qual o livro infantil ou infanto-juvenil que foi marcante na sua infância? Flix, do Ziraldo. Que mais? Ilha Perdida, Menina Bonita do Laço de Fita. Harry Potter, claro que vale tudo. Da Pequena Topeira. Ai, esse livro é tão bonitinho. Peraí, deixa eu voltar no chat aqui. Antônio, você deve ser bem novinho, né? Esse livro é recente. Poliana. A História do Galo Marques. Esse eu não conheço. Vou botar aqui. Mais algum livro, gente? Bom, então eu vou falar o meu. Vou escrever O Pequeno Príncipe. Ah, como não, né? O Rapto do Garoto de Ouro. Esse eu não conheço. Meu é... Vocês conhecem. Conhecem, né? Tem um antes, Davi, então fala um antes.
Mas eu acho que Harry Potter é mais para juvenil do que infanto-juvenil, né? Bom, A Casa Sonolenta eu imagino que vocês devem conhecer. Baita Homem. Muito bem. Então, agora a gente vai continuar. Guardem essa informação. Guardem essa informação. Todo mundo viu no chat. A boneca de pano Pitucha do Ziraldo. Ziraldo, sucesso já, hein, gente? 2 do Ziraldo. Muito bem. Então, vamos passar para o próximo. Pedi para vocês imaginar que livro infantil, infanto-juvenil vem à mente, vocês contaram. E o que esses livros têm em comum? Bom, eu fazendo aqui uma rápida, eu conheço alguns, outros não. Na verdade, eu já fiz uma suposição, que a maioria desses livros não tem personagens negras. A gente teve uma exceção aqui que estão dizendo que o livro foi Menina Bonita do Laço de Fita, que tem uma personagem negra. Mas a maioria desses livros não tem personagens negras. E por que será? Aonde elas estavam? O que aconteceu? Num país que tem quase mais da metade da população preta e parda, ou seja, negros e negras, aonde estão esses personagens? Hoje eu não vou falar sobre isso, o que aconteceu no passado. Mas, no passado, a gente teve alguns percalços. Mas algo mudou. Algo mudou a partir... Bom, aí, quando eu falo, né? Deixa eu só voltar aqui. Imagine um livro infantil com personagens negras. Eu também vou fazer uma suposição. Que vocês vão me dizer da menina bonita do laço de fita, do menino marrom, do cabelo de lelê. Alguém conhece algum outro livro que não sejam esses 3 livros? Gostaria que vocês colocassem no chat, antes de eu ir para outra suposição. Antes de eu contar o que mudou, né? Me adiantei, falei que mudou, né? Ainda bem que mudou. Alguém conhece algum livro infantil? Amoras. Ah, então, gente, eu posso ir embora. Vocês já estão já... Amoras é um livro lindo, é um livro do Emicida, muito conhecido, de 2018. O Pequeno Príncipe Preto. Ah, eu acho que não vai ter formação hoje. O pessoal já tá à frente aqui. Quem mais, gente? Quem dá mais? Esse livro, O Pequeno Príncipe Preto, tem O Pequeno Príncipe Preto e O Pequeno Príncipe Preto para pequenos, né? A história do Galo Marx é sobre o menino escravizado. Aziz e o menino viajante. Muito bom. Eu não conheço a história do Galo. Preciso saber mais. Princesas Negras. Ah, gente, vou embora. Já. Não, eu vou falar de livros que não estão nessa lista. Bom, mas a maioria das formações e dos encontros são esses. O Reino Perdido de Odara. Esse eu não conheço. A Arma Escarlate, mas acho que é para o juvenil. Vou anotar também. Vou anotar. Sempre quando tem uma formação, esses são os livros mais citados. O primeiro, sim, estourado lá na frente, depois vem O Menino Marrom e O Cabelo de Lelê. Esses livros, alguns autores e autoras fazem críticas sobre esses personagens negros nesses livros. Hoje, esse não é o objetivo. Então, eu não vou focar nisso. O que eu vou dizer é que existem muitos outros livros para além do Menina Bonita do Laço de Fita, do Menino Marrom e do Cabelo de Lelê, que podem ser utilizados, né, em sala de aula. Mas aí o que eu estava contando para vocês é que onde estavam os personagens negros, e aí tem toda uma história antes disso que eu não vou, né? Não é para esse momento, talvez para um próximo, mas algo mudou. E aí, eu não trouxe a referência, mas quem disse que algo mudou foi a professora Ione Giovino. Ela percebe, não só ela, mas outros pesquisadores, que a partir da Lei 10.639, a produção de livros infantis com personagens negros e trazendo a temática da cultura africana e afro-brasileira no Brasil vai mudar. E aí, só para recapitular, a Lei 10.639 de 2003, ela vai alterar a LDB de 1996. Então, ela não é uma lei, é uma lei que não pega. Não. Ela é uma lei que agora faz parte da LDB. E o que essa lei fala? Torna-se obrigatório
o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. Ah, mas é obrigatório. Mas não vai pegar. Mas eu não tenho criança negra na minha turma. Não, não, não. É uma lei e nós, todos e todas, devemos respeitar. E essa lei, além de tornar obrigatório esse ensino com essa temática, ela vai colocar o 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, dentro do calendário escolar. Então, deve-se comemorar esse dia. Nossa, aí a professora fala, ai, mais uma coisa para mim, esse povo só inventa. É uma lei e a gente tem que aprender juntos e juntas. Não é fácil para ninguém. Então, nós estamos aqui no momento formativo, para que a gente corra atrás do prejuízo e coloque e ofereça o que é de direito para as nossas crianças. Só mais um adendo. A Lei 10.639, ela tem uma reformulação que é a Lei 11.645 de 2008, que torna obrigatório não só o ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, como o ensino de História e Cultura Indígena no Brasil, certo? Bom, então vamos prosseguir. E aí agora é a hora, assim, é a hora. Peguem o lápis, a caneta e o papel. Ai, eu não vou ter dinheiro para comprar tudo isso de livro. Não, vamos ver se acha na biblioteca. Não estou falando para ninguém sair correndo e comprar. Mas agora é a hora das indicações. E eu faço essas indicações, não são livros que eu escutei falar. São livros que eu li e que eu trabalhei com, certo? Então, são indicações bem indicadas. E aí, eu vou começar essas indicações, elas vão ser divididas a partir de uma pesquisa de uma professora, que é a professora da UFES, a Débora Cristina Araújo. A Débora, num texto dela no artigo, ela vai dividir os livros infantis com personagens negras, e aí com foco nas personagens, nos meninos e meninas negras, ela vai dividir em tendências. É uma divisão didática, para que a gente saiba mais ou menos se situar, certo? Então, essas vão ser as tendências da produção da literatura infantil e infanto-juvenil contemporânea. Então, são livros do nosso tempo, com personagens negras infantis. Os livros que a Débora cita no artigo, no trabalho dela, não estão aqui. Eu adicionei outros títulos. Eu usei as tendências e a categorização que a Débora utiliza, tá? Bom, então a primeira categoria, a Débora vai trazer os conflitos do universo infantil. Quais são as características dessa categoria? Os livros vão apresentar as personagens. A gente vai saber que essas personagens são negras pela ilustração, somente. Então, em nenhum momento o autor ou a autora vai dizer a família negra está sentada para almoçar. A ilustração vai dizer. Por que isso é importante? Isso é importante para que nós, adultos e crianças, vejamos crianças negras, famílias negras, pessoas negras em situações do cotidiano. Porque se eu for perguntar para vocês, a maioria dos livros infantis trazem situações e conflitos do universo infantil, mas a sua maioria com personagens brancas. E aí eu trago o primeiro livro, que é um livro que agora está circulando por aí. Eu trouxe esse livro porque ele é de uma autora muito importante, vocês vão ver ela se repetindo várias vezes, que é a Sônia Rosa. Esse é o livro, Enquanto o Almoço Não Fica Pronto. Por que esse livro está circulando? O Itaú agora não está mais entregando, né, em casa, como a gente mandava endereço, entrega agora nas escolas e instituições educativas, né? Junto com outro livro. Então, esse livro agora é um livro novo, é de 2020, da autora Sônia Rosa e da editora Escrita Fina. É um livro que traz uma família numa situação de um pai, né, fazendo um almoço, e enquanto esse almoço não ficar pronto, coisas acontecem. É um livro que tem uma ilustração muito cuidada, muito bem feita pela Bruna Assis Brasil, e eu super indico esse livro. Bom, ainda na linha dos conflitos do universo infantil, eu trago o Emicida, que depois do Amoras produziu E Foi Assim Que Eu e a Escuridão Ficamos Amigas. Ele traz uma menina negra nessa história que vive um conflito com o medo do escuro. E o Emicida tá todo um desenrolar muito bonito, que eu também não vou contar, mas
Esse livro, além do livro impresso, ele foi musicado pelo Emicida, tem um vídeo no YouTube muito bonito, depois eu vou falar porque ele é uma das indicações de práticas pedagógicas. E a ilustração do Aldo Fabrini, né, que também fez a indicação do Amoras. O terceiro livro do Conflito do Universo Infantil é O Cheirinho de Neném, da autora Patrícia Santana, e aqui eu vou, ilustração do Tiago Amormino, eu vou alertar para uma coisa muito importante para que a gente perceba. As editoras. A editora Masa é uma editora que tem o foco na produção de literatura voltada para a temática étnico-racial da população negra, tanto infantil quanto adulta. Então, reparem nas editoras, é um jeito interessante de acessar esse tipo de livro, tá? O Cheirinho de Neném, de 2008, e conta a história de uma menina que recebe o seu irmãozinho em casa, então ela se vê como irmã mais velha. Bom, agora a gente vai para a segunda tendência da Débora, que é a valorização da estética e da identidade negra. E aí, um outro parênteses, anotem o nome dessa autora, que o Sandy Oliveira é uma autora referência nos livros de literatura infantil e infanto-juvenil com personagens negras. Aqui o Sam é uma escritora muito sensível à temática, é uma escritora que também é professora, assim como a Sônia Rosa, isso traz toda uma diferença. No mundo do Black Power de Taió, ela traz a história de uma menina e a relação dessa menina com o penteado Black Power, com o cabelo crespo. É um livro de muito encantamento, assim, é um dos meus, eu amo todos, né? Mas é um dos meus preferidos. E aí, por que ele vai trazer a valorização da estética? Ele vai dizer do cabelo. E ele vai trazer uma cena em que esse cabelo da menina é questionado na escola. Não sei se vocês sabem, mas tem pesquisas que indicam que o ambiente escolar é um dos primeiros ambientes onde as crianças vão enfrentar o racismo, seja pela cor da pele, seja pela textura do cabelo. E tem todo o desenrolar muito bonito essa história daqui o Sandy Oliveira. Ainda na valorização da estética e da identidade negra, eu trago um livro de uma outra professora. Na verdade, ela não é só professora, ela é uma referência. A Nilma Lino Gomes foi ministra, né, do governo Dilma e também é escritora de literatura infantil, e ela traz esse livro Betina, da editora Masa também, e vai falar da Betina na relação com a avó e tem uma ligação através do cabelo muito bonita. E aí as pessoas sempre perguntam, né, quando eu chego nesse ponto dessa tendência, mas por que é importante valorizar a estética e a identidade negra? A partir do momento que essa estética foi desvalorizada ao longo do tempo e essa identidade foi associada a algo negativo, é importante que esses livros façam esse resgate, não só para as crianças. Eu escuto muitos depoimentos de adultos que se deparam com esses livros e dizem, nossa, para mim foi uma cura ler um livro como esse, ver uma personagem como essa, tá? Bom, passando para a próxima, a gente volta para aqui o Sam Oliveira e aí ela vai trazer o universo dos meninos, o Black Power de Akin, que traz uma história também que tem uma ligação com o avô e vai falar sobre o cabelo crespo. O menino, num dado momento, tem vergonha, diz para o avô, e aí tem todo um desenrolar muito bonito que aqui o Sam traz para a gente. Um livro novíssimo também, de 2020, com ilustração do Rodrigo Andrade. Bom, ainda no resgate da herança e da ancestralidade, eu trago um livro que não é tão novo, mas ele é muito atual. Histórias da Preta. O Histórias da Preta é perfeito, sim, para o ensino fundamental, ele cai como uma luva. É um livro um pouco mais denso, um pouco mais longo, os outros são mais curtos. Eu vou desligar meu WhatsApp, porque senão você sabe como é que é, não para. E aí, quem traz esse livro é a autora Heloísa Pires Lima. A Heloísa é uma estudiosa, ela é uma antropóloga, ela é uma estudiosa da cultura africana, e ela vai trazer, através dessa história infanto-juvenil, a história da preta. Bom, Companhia das Letrinhas, ano 1999, um livro referência também. Ainda no resgate da herança e da ancestralidade africana, eu trago Os Tesouros de Monifa, da Sônia Rosa, novamente, com ilustrações da Rosinha, da editora Brinkbook. Os Tesouros de Monifa traz a história de uma menina
que no dia do aniversário recebe uma caixa. A caixa, tal qual uma herança. Essa caixa foi guardada, é uma caixa de uma antepassada, de uma ancestral dela, e dentro dessa caixa tem coisas maravilhosas e que essa menina se emociona muito. Bom, agora indo para, na verdade, a Débora, ela termina na terceira tendência. Mas aí eu fui percebendo que alguns livros, eles, digamos assim, inauguram outras tendências. Então eu trago a quarta tendência, que é a cultura afro-brasileira, onde os livros infantis vão trazer manifestações populares da cultura afro-brasileira. E aí, novamente, a gente vem com a Sônia Rosa com um livro de 2020, foi lançado ano passado, um livro muito bonito, com a ilustração da Mariana Massarani, que também fez outras ilustrações de outros livros infantis, que é o Tambor de Crioula, que é uma manifestação lá do Maranhão, lindíssima, que famílias participam com crianças, pessoas mais velhas. É um livro muito bonito, é um livro mais curto, diferente do Histórias da Preta. Ainda pensando na cultura afro-brasileira, eu trago o livro de Edmício de Almeida Pereira, que é o Congado para as Crianças. O Congado é uma manifestação e muito forte aqui no sudeste do Brasil, né? É uma manifestação de música, dança e tem toda uma tradição, né? Bom, o Edmilson, ele publica pela editora Masa, que eu também pedi para vocês se atentarem, e esse livro é de 2006. E aí ele vai apresentar em formas de poemas, em forma de versos, quer dizer, os vários personagens do Congado. É muito bonito esse livro e a ilustração do Rubem Filho. Bom, ainda falando de cultura afro-brasileira, a Sônia Rosa fez uma coleção que se chama Coleção Lembranças Africanas. E ela vai trazer 5 manifestações afro-brasileiras: a capoeira, o maracatu, o tabuleiro da baiana, o jongo e a feijoada. Esses livros, essa coleção, ganhou prêmio, né, de altamente recomendável pela Fundação do Livro Infantil e Infanto-Juvenil. Ele é de 2004 e tem a ilustração da Rosinha Campos e foi publicado pela editora Palas, que também é uma editora que tem um foco na cultura africana e afro-brasileira. Aí agora eu vou chegar num ponto que eu vou pedir muita atenção de todas vocês, de todos e todas, que são os livros que falam das religiões de matriz africana. Por que eu peço atenção? Porque esse é um tema que pode gerar conflitos dentro da escola. Deveria gerar? Não deveria, mas ele gera. Então, eu peço que vocês tomem cuidado ao levar esses livros para a escola, porque isso pode ser visto como uma afronta. Nossa, olha, tá falando de macumba aqui na escola, não pode, o filho de não sei quem é evangélico. O que está se trazendo aqui são manifestações da cultura africana e afro-brasileira. E essas religiões devem ser respeitadas. Bom, se você trabalha numa escola em que não existe uma receptividade para tal, não use. Não use. Use em outros lugares. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Bom, guardados os devidos cuidados, eu vou trazer um livro novamente da maravilhosa Kilsan de Oliveira, que é o Mobobá, História de Princesas. É um livro lindo que vai trazer a cada página uma princesa, que é a manifestação da natureza, que é um orixá, né? Tem meninos e meninas, a ilustração do Josias Marinho é muito cuidada, muito bem feita, e mais uma vez a editora Masa. E esse livro é um livro de 2009, não é tão recente, mas é um livro super atual e bonito. A gente vai falar de mitologia, né? Bom, ainda falando das religiões de matriz africana, esse é um livro muito bonito porque ele vai mostrar um conflito a partir desse embate de que uma criança é de uma religião de matriz africana e outra não. E aí a mãe de uma criança impede essa amizade. Então, Minhas Contas, do Luiz Antônio, ilustrações do Daniel Condo, da editora Kozak Naif, um livro de 2009. Ainda falando das religiões de matriz africana, eu trago um livro da Valdete Tristão, Conhecendo os Orixás. A Valdete e o Caco vão trazer a cada página um orixá e vão contar uma história curtinha sobre cada um dos orixás.
Esse é um livro da editora Aroli Cultural, que também tem o foco. A Aroli Cultural ela vai ter um foco aí para as religiões de matriz africana. Ela vai trazer livros bem nessa linha. E esse é um livro de 2018, também um livro recente. Eu vou falar decente, recente. Um livro não tão recente. Bom, são vários livros. É um livro do autor, eu escrevi errado, é um autor, não é uma autora, Reginaldo Prandi, que é um professor da USP, que sabe muito de religião de matriz africana, e aí ele vai trazer vários livros. Eu trouxe aqui o Oxumaré e o Arco-Íris, mas vai trazer o Xangô e o Ifá, pela Companhia das Letrinhas de 2004. Bom, agora eu vou trazer uma outra tendência, que são os livros que se passam no continente africano ou que falam sobre o continente africano. E aqui também eu vou fazer uma ressalva muito importante. Grande parte desses livros traz o continente africano, traz as ilustrações sempre no ambiente rural, o ambiente da tribo, o ambiente da comunidade afastada. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque o continente africano, é o nome, né? Continente africano, ele é muito diverso. E dentro do continente africano existem muitas culturas, muitos países, e existem também áreas urbanas, assim como São Carlos, São Paulo. Então, porque senão o que a gente passa para as crianças é a ideia de que o continente africano é assim, as pessoas moram em umas casinhas lá no meio do mato. Existe, mas também existem espaços urbanos. Bom, dito essa ressalva, eu vou trazer um livro lindo que se chama As Panquecas de Mama Pânia ou de Mama Pania. Bom, eu não sei se eu vou falar esse nome, Mary Chamberlain e Rich Chamberlain. E a ilustradora Gabriela Pires. Bom, da editora SM, o livro é de 2005. Esse livro vai trazer uma história muito bonita de uma mãe e de um filho e vai falar sobre a cooperação. Essa mãe sai para ir ao mercado e ela vai fazer, porque ela vai comprar ingredientes para fazer panquecas. E aí, no meio, né, desse trajeto, o filho vai convidando muitas pessoas para comer essa panqueca. Mas o final é super surpreendente e vai trazer essa ideia da cooperação, né? Ainda no continente africano, eu trago o livro que vocês devem conhecer, que é o Obax, do André Neves, e a ilustração do próprio André Neves, da Brink Books, de 2010. Ele traz a Obax, que é uma personagem que mora numa comunidade africana não especificada, e ela é uma contadora de histórias. Só que ninguém acredita nas histórias dela, e algo mágico, surpreendente, acontece. É um livro muito bonito e já vi professoras e professores fazerem trabalhos belíssimos com as crianças. Bom, esse é um livro que eu uso na minha pesquisa de mestrado, que é A Jornada do Pequeno Senhor Tartaruga. Esse livro é muito interessante, que ele é escrito, se eu não me engano, elas são belgas, as escritoras. E ele traz uma história muito parecida com... como é? No céu? Como é que chama aquele livro infantil? Caiu do céu? Alguém me ajuda? Não é Fogo no Céu? A Festa no Céu? A Festa no Céu. Festa. Isso mesmo. Para vocês verem como a gente se liga, assim, tem histórias que eu acho que são ancestrais, elas chegam, né? Bom, A Jornada do Pequeno Senhor Tartaruga conta a história do Yomi, que é esse menininho aqui. O Yomi está doente e a mãe vai levar ele até o hospital, só que o hospital é muito longe e tem todo um trajeto. E a mãe, muito amorosa, vai contando a história do Pequeno Senhor Tartaruga, que é essa história do Festa no Céu, para que o menino não durma e que ele chegue ao médico acordado, a tempo de ser atendido. É um livro muito bonito também, pela editora Pulo do Gato, tem ilustrações lindas, lindas, muito coloridas assim, e é de 2014, com a ilustração da Cristina Ruel. Bom, falei. E agora? Como é que a gente vai colocar tudo isso em prática? Bom, quando a gente, e aí agora eu estou falando da educação infantil, existe uma prática que é, conta uma história e faz um desenho. Será que só isso que a gente pode fazer depois que a gente conta uma história? Não, vocês sabem disso, que a gente tem milhares de coisas que a literatura pode fomentar dentro da escola.
Eu listei algumas. A leitura diária, o canto de leitura. O canto de leitura não é de cantar a leitura, mas você tem um espaço para que as crianças escolham. Isso é importante também, que elas tenham um momento de fruição, que elas possam ali, sabe, eu quero ver esse, eu quero ver, sem a mediação do adulto. Ou caso ela queira, ela pode chamar a professora, lê esse livro para mim, mas que ela escolha, né? Nós podemos fazer sequências didáticas conforme o tema. A gente pode realizar um projeto com começo, meio e fim, longo, tendo o livro como um disparador. A gente pode trabalhar conteúdos do currículo a partir de um livro. O livro pode ir para casa, pode haver uma contação, e aí, só para fazer a diferença aqui, leitura e contação é diferente. A contação, a professora e o professor leem a história e vão contar depois. Ele pode até mostrar as ilustrações, mas ele não vai ler, é diferente. A família que vem ler na sala, o teatro a partir da história, uma receita, e eu coloquei 3 pontinhos, porque aí, bom, nós professores e professoras temos muitos repertórios, né? Basta a gente olhar e ver a potencialidade daquele livro. Então, eu vou trazer algumas atividades. Bom, o primeiro livro que eu escolhi foi o E Foi Assim Que Eu e a Escuridão Ficamos Amigas. Esse eu testei, foi muito bom, as crianças adoram esse livro. O Emicida tem uma linguagem muito acessível. E aí, o que eu fiz? Eu fiz uma atividade com luz e sombra. Eu trouxe uma lanterna, e aí a gente brincou, fez sombras com a mão, e as crianças exploraram o que é o escuro, o que é a luz, né? Quais são as potencialidades do escuro e da luz? E aí a gente pode desdobrar, né? Para pensar a luz do sol, o teatro de sombras. Então, a partir dessa história que a menina apresenta o medo de escuro, várias coisas podem ser desdobradas. E não esqueçam que tem o vídeo desse livro na internet, no YouTube, que é muito legal. Bom, a partir do livro Black Power de Akin, que vai falar da textura do cabelo desse menino, que tem um cabelo crespo. O que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar com tipos de linha. Linha é um conteúdo da matemática, então eu posso trabalhar linhas. Os nossos fios dos nossos cabelos são diferentes. E o que faz diferente, e aí quando eu digo diferente, a gente tira o juízo de valor. É feio, é bonito. E a gente também tira a ideia de, esse cabelo é duro. Cabelo duro não existe. O que existe é cabelo liso, cabelo ondulado, cabelo crespo, ponto. E aí existem gradações, eles dão números para isso. Então, a gente pode trabalhar linhas conforme a curvatura do cabelo e conforme as texturas diversas. Então, quando a gente traz isso para as crianças, aquela coisa do bom, cabelo ruim, cabelo duro. Não, existe um cabelo liso, um cabelo crespo. A gente dá outras qualidades, sem juízo de valor. Bom, pensando nos tesouros de Monifa ou de Mônifa, a minha sugestão é trabalho com sólidos geométricos. Então, a gente vai pensar quais são os sólidos. A caixa, ela é um sólido geométrico, ela é um cubo. E aí, a partir dessa caixa, além desse conteúdo matemático, a gente pode trazer a ideia de memórias e recordações. E eu até lembrei daquele livro, agora esqueci o nome, Araújo, Yolanda, me ajuda. Manuel Araújo, de um menino que vai para um asilo. E aí ele vai encontrando as pessoas idosas e vai dizendo Isso. o que é precioso para você. Eu não lembro o autor, mas a história é muito, muito, muito concreta. E tinha senhoras que abrem o baú e vão tirando, e vão dando significados para cada objeto. Isso. E aí o menino vai colocando dentro de uma caixa. Então, a gente pode, inclusive, fazer uma interlocução com essas duas histórias, né? E aí, fazer essa caixa de memórias, uma caixa de recordações. Já estou terminando. Bom, com minhas contas, eu também pensei numa atividade com conteúdo matemático. As contas ou guias são, vou dizer colares, porque não são colares, porque colar é enfeite.
muitas pessoas do candomblé e da umbanda usam, e são feitas de pequenas miçangas coloridas. Cada cor representa um orixá, que é o orixá daquela pessoa. E aí, para trabalhar as contas, a gente pode trabalhar com pensamento algébrico e sequência. Então, algo que a gente, nossa, mas a religião de matriz africana usa contas. Sim, a gente pode pensar matemática com as contas a partir de um livro, né? Bom, no último, acho que é o último livro, As Panquecas de Mama Pânia, ela vai fazer uma panqueca. E este livro, em especial, ele traz uma receita no final. E aí eu trouxe aqui uma foto, não fui eu que fiz, eu não fiz essa receita, de uma professora que fez, tá aqui a referência na internet, e ela fez a panqueca depois com as crianças. Bom, receita as crianças adoram, que além de uma experimentação, assim, um pouco fora da sala de aula, né, a coisa de experimentar, tem a questão matemática dos ingredientes, das quantidades, então essa é uma sugestão a partir do livro As Panquecas de Mama Pânia. E aí vocês vão falar, meu Deus, e agora? Tanto livro, o que eu vou fazer? Bom, já vou dar umas dicas. Primeira dica, vai fazendo suas listas de livros com personagens negros. Procura esses livros, procura o livro na biblioteca da escola, na biblioteca do bairro, procure esses livros. Se você não encontrar, não precisa comprar os livros novos. A gente tem vários sites de livros usados que estão em bom estado, que dá para a gente usar, mas procure os livros, tenha contato com eles. Peça para que a escola compre, né? Então, vocês que são pibidianos e pibidianas, um dia vão ser professores e professoras, é importante indicar para a escola, olha, a gente quer esse livro. Tem um momento dado na escola que eles perguntam, professor, que livro? Então, indiquem os livros. Quando os livros chegarem na mão de vocês, observe o texto e a ilustração. Observe no sentido de, será que esse texto está sendo pejorativo? Será que ele está tratando essa personagem negra de modo estereotipado, dizendo que ela é pobre, que ela é suja, ou que ela roubou, ou que ela precisa de uma pessoa branca para salvar ela? Leia o livro criticamente. Sabe aquele olharzinho assim, dá? E é muito interessante a gente também pesquisar quem são os autores e autoras e os ilustradores e ilustradoras. Pesquisa a trajetória, vê se ele já produziu um outro livro, com quem que ele produziu, qual o ilustrador que ele costuma trabalhar junto, né? E aí, na época de redes sociais, é muito interessante seguir perfis literários. Eu adoro alguns perfis literários, as pessoas fazem resenhas, fazem colocações, fazem críticas literárias dos livros infantis, e é muito, muito bom. Bom, e para finalizar, eu trouxe esse livro, que é um livro referência, é um livro super curtinho. Esse livro é resultado de uma palestra que essa autora, que se chama Chimamanda Ngozi Adichie, fez num TED Talk, que é uma plataforma de palestras. E ela vai falar sobre o perigo da história única. E eu vou ler um trechinho. A Chimamanda é uma escritora muito importante, uma escritora nigeriana muito importante, mas ela não escreve para crianças, ela escreve para adultos e eu super indico os livros dela. Mas ela vai dizer assim no final, abre aspas. As histórias importam. Muitas histórias importam. As histórias foram usadas para espoliar e caluniar, mas também podem ser usadas para empoderar e humanizar. Elas podem despedaçar a dignidade de um povo, mas também podem reparar essa dignidade despedaçada. A escritora americana Alice Walker escreveu sobre seus parentes do Sul, que haviam se mudado para o Norte quando apresentou a eles um livro sobre a vida que haviam deixado para trás. Abre aspas. Ficaram sentados, lendo eles próprios o livro. Me ouvindo ler o livro, e uma espécie de paraíso foi reavido. Fecha aspas. Eu gostaria de terminar essa ideia. Quando rejeitamos a história única, quando percebemos que nunca existe uma história única sobre lugar nenhum, reavemos uma espécie de paraíso. Obrigada. Então eu finalizo aqui com a Chimamanda, agradecendo, mais uma vez,
Davi, muito obrigada pelo convite e pela confiança. E Yolanda, muito obrigada pelo convite, pela confiança, pelas suas aulas. E olha aí, Yolanda, sua aluna, o que que deu? Foi estudar no mestrado Literatura Infantil e Personagens Negros. Gente, muito obrigada. Parabéns. Foi maravilhoso. Parabéns, parabéns. E eu aprendi muito com você hoje. Foi uma ação formativa, não só para pensar nos falsos pibidianos, as pessoas convidadas, mas em especial para mim. Então, eu agradeço muito a sua presença aqui, a sua ação formativa, foi muito rica. Nossa, eu anotei vários, depois eu vou assistir outra vez a sua ação formativa para que eu possa anotar com detalhes as referências. Mas parabéns, muito bom. Excelente. Obrigada. Imagina, gente, a professora que me deu aula falando isso. Eu estou aqui como, né? Mas são assim, essa é a troca. Você faz uma parte, o professor faz uma parte, a professora faz uma parte, e aí o aluno faz outra. Ele supera o seu mestre, né? Vamos dizer assim. É isso, essa é a lógica. Parabéns, eu aprendi muito com você. Foi muito, muito prazeroso. Parabéns. Gente, aí, Odeli, eu só reforço o que a professora está dizendo e o que está todo mundo agradecendo aqui no chat. A gente tem uma dinâmica, o Google Meet, né, que às vezes eu pensei como fazer uma mediação. As pessoas vão levantar a mão, vão fazer as suas perguntas e colocar no chat. Eu só queria fazer uma fala para complementar o aspecto da literatura e da construção humana. Tem um livro da Nelly Novaes Coelho, Literatura Infantil, Teoria, Análise e Didática. Aí tem um trecho que é, inclusive, de uma live que tem um grupo de estudos que você participa da UFSCar, que eu também assisti 2 lives da Iodeli, para fuçar, para saber essa dimensão da literatura, da infância, da educação para as relações étnico-raciais. E aí tem um trecho desse livro que é o seguinte: pode-se afirmar que a literatura é a mais importante das artes, pois sua matéria é a palavra, o pensamento, as ideias, a imaginação, exatamente aquilo que distingue ou define a especificidade do humano. Então, esse repertório que você traz para a gente torna contundente essa afirmação, assim, e de fato possibilita para o educador, a educadora, inclusive ser afetado pela literatura, se transformar através da literatura, para que ele possa, em sala de aula, conseguir trazer um pouco dessa dimensão e as crianças, nas especificidades delas, principalmente dos seus letramentos, né, que vêm de famílias com realidades diferentes, tem a escola como esse espaço que pode ser, como muitas pesquisas que você citou, as primeiras experiências de racismo, mas também como pode ser a possibilidade dessa leitura do mundo, do direito à literatura, né, do contato com a produção artística, da representação da realidade, construção de mundos possíveis e a prática social nessa sociedade letrada, né, adultocêntrica e grafocêntrica. E olha, imagina então a criança tendo todo esse contato, todas essas relações a partir dessa literatura tão bem cuidada, tão bem tratada, respaldada para que ela possa ter esse deleite, o prazer mesmo da leitura, mas também com o direcionamento didático e essa intencionalidade pedagógica da professora e do professor, possibilitar, por exemplo, essas atividades práticas que você colocou e todas as outras possíveis, de acordo com a realidade da escola, das crianças, das professoras, né, da relação da formação continuada, desse diálogo com a gestão, enfim, maravilhoso, assim, e tornar possível, nesse tema, né, das relações étnico-raciais, a valorização
trazer à tona os valores civilizatórios afro-brasileiros. Então, toda uma gama, que aí traz, como você disse, a religiosidade, a oralidade, a ludicidade, memória, ancestralidade, musicalidade, cooperativismo, comunitarismo, história, memória, enfim, rico, demais. O que você trouxe para a gente hoje é exatamente a possibilidade de se reinventar e dar continuidade à profissão docente com essa riqueza. E aí, uma última coisa, você fez uma apresentação, se qualquer coisa poderia compartilhar com as pessoas que participaram, Posso, sim, o PDF. posso. Aliás, eu já te mandei o PDF, você pode compartilhar aquele que eu te mandei, Davi. Tá eu só bom. queria fazer um adendo, gente, que eu tenho que dizer que eu também não surgi do nada, né? Bom, eu tenho um grupo, eu faço parte de um grupo de pesquisa, aliás, de vários, né? Mas um deles é o grupo de pesquisa da professora Tatiane Constantino Rodrigues, que é a Educação das Relações Étnico-Raciais. O nosso grupo tem um projeto de extensão que se chama Laboratório de Práticas Pedagógicas e Educação das Relações Étnico-Raciais. Essa minha apresentação e toda essa movimentação que eu faço de ir falar, ela está ligada totalmente a esse laboratório de práticas, porque a gente acredita que a pesquisa ela não serve só, eu pesquiso, eu faço a minha dissertação e meu artigo. Não, ela precisa ir para fora. Então, a minha pesquisa não terminou, ela já está, né? Na verdade, terminou, só falta, né? Coisas finais, mas ela já está se estendendo. É importante que a universidade se comporte dessa maneira, que a gente pesquise, mas que a gente vá para fora dos muros universitários e diga: olha, gente, olha o que eu achei. Então, essa apresentação é fruto dessa pesquisa e desse movimento da UFSCar. Então, só para reafirmar a importância, né, aqui a gente na luta da universidade pública. Mas vamos lá que eu quero escutar, a Sofia levantou a mão. Posso falar já? Primeiro, deixa eu abrir minha câmera também, para vocês me verem. Primeiro, eu queria falar que a Sara fez o certificado lá, mas ela colocou o e-mail errado, e aí eu recebi o certificado. Se ela quiser tentar de novo antes, só isso. Agora, para a Iodeli, eu achei muito bom a sua apresentação. Teve vários quesitos, assim, que eu estava tratando sobre isso com a minha mãe esses dias. A gente estava falando sobre a menina bonita do laço de fita. E aí eu falei para ela, gente, porque durante a minha infância a minha escola apresentou muitas vezes essa peça. E, assim, é marcante, né? Porque é uma personagem negra e tudo mais, mas aí depois a gente foi vendo que tem umas problemáticas realmente, né? E eu achei isso muito marcante também. Outra coisa legal que eu achei foi os livros sobre o Black Power. A minha sobrinha, ela tem cabelo crespo, né? E aí, minha família toda, a gente sempre alisou os nossos cabelos. E aí, quando ela foi crescendo, ela também queria fazer isso. Só que teve um momento que não pôde mais. E aí, ela cortou curtinho, tudo mais. E aí, ela não gostava mais dela. E a gente não sabia como trazer esses assuntos, né? Porque é um debate muito importante mesmo. E agora, vendo esses livros, traz uma leveza, né? Porque é uma representatividade muito diferente. Na época... Sofia, quantos anos ela tem? Agora ela já tem 17. Não, mas tá valendo. Tá. Sofia, tem um que é muito lindo que se chama Os Mil Cabelos de Ritinha e o outro é O Cabelo de Cora, que é lindo, lindo, lindo. Vou anotar já. E aí surgiu uma dúvida sobre como tratar, tipo, tem algum livro que trata sobre as diferentes cores dos negros, né? Porque, assim, o colorismo existe, né? E é muito tratado como, você não é negro o suficiente, E aí eu vejo isso até na minha família, porque muita... Eu sou branca, né? Eu me considero branca, mas a minha família é de negros de pele clara. Então eu vejo muita gente falando assim, eu queria ser bronzeada como você, e essas coisas. E é um debate que a gente tem que educar também, né? Diferente. Tem algum livro que fala sobre isso?
Olha, vocês não me perguntam livro, que eu sei de tudo. Fala, tem um livro que fala de Natal, Papai Noel Negro. Eu tenho. Tem um livro disso aqui. Tem. Sofia, Sui. Esse livro é da Lupita Nyong'o. A Lupita é uma atriz, fez o Pantera Negra. Esse é um livro muito bonito. É um livro, sabe daqueles gostosos de pegar, cartonado, bem bonito. História Guilherme Araújo Fernandes. Isso mesmo, Maria Yolanda. Bom, o Sui conta a história da Sui, que é de uma família. Os pais são negros, mas tem várias tonalidades. E a irmã mais nova tem a pele mais clara, e ela é mais bem tratada na escola. E aí tem todo o desenrolar da Sui. Assim, a minha única crítica a esse livro é um livro muito bonito, que meio que tudo se resolve num sonho. Assim, o racismo se resolve depois que ela acorda de um sonho. Mas eu acho que para o mundo infantil, a gente também não pode, né, ficar querendo que, né, ai, a menina foi na rua, fez uma passeata. Não. Mas, assim, é um livro bonito. Eu acho que ele resolve, ele trata essa questão. Inclusive, no nosso grupo de pesquisa, uma estudante estava estudando Estudantes Pardos. Ela trouxe aquele livro da coleção da Djamila, que é o livro Colorismo, né, acho que é plurais, temas plurais. E aí a gente trouxe esse livro da Sui para discutir junto. Então, esse é um livro interessante para falar sobre colorismo. Porque aí a menina tem uma questão, Sofia, que ela começa a comer frutas mais... Feminismos plurais. Ela começa a comer frutas mais claras. Um pouco na linha do Menina Bonita do Laço de Fita, que, o coelho toma café, por isso que ele é preto. Ela começa a fazer isso, ela começa a querer se pintar, né? Isso é uma coisa que as crianças vivem mesmo, gente. As crianças negras vivem isso na pele. E aí é uma questão isso, né? Por que a sobrinha da Sofia não se gosta, né, gente? E por que para as crianças brancas elas passam pela infância? Ai, cabelo? Não tem problema com cabelo. E as crianças negras, isso é uma questão, né? Mas é isso. Te indico para falar sobre colorismo Sui, da Lupita Nyong'o. Muito obrigada, já anotei tudo. Vai ser ótimo para a minha formação e para o futuro também. Muito bom, Sofia, obrigada. Mais alguém? A Joyce não vale, que a Joyce... Os amigos não valem, né, Davi? Os amigos que vêm no encontro. A Joyce é minha parça aí, né, Vale Joyce? sim, vale sim, vale sim. É de coração. Inclusive veio, né? Você vê, a Joyce é... Gente, mas alguém tem alguma questão, algum incômodo, gostou, não gostou? Alguma questão de sala de aula que tenha dúvida? Porque sempre vem, às vezes, né? Mas eu não tenho alunos negros, não, eu não preciso. É muito... já se vai levantar a mão. É muito importante. Eu, atualmente, hoje, professora da rede particular, vocês devem imaginar que eu não tenho alunos negros. E é muito importante que as crianças brancas vejam crianças negras nos livros, vejam pessoas negras nos livros, né? Pode falar, Joyce. Falei que você não vale, mas vale sim. Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Então, eu ia até colocar ali, mas a Eudele me provocou, então eu tive que falar por áudio. Então, é só um relato mesmo, que eu não conhecia esses livros que tratam a questão dos cabelos, né? E eu achei, assim, maravilhoso pegar essa sugestão que eu ainda não tinha, e anotei tudo aqui, porque aconteceu comigo um episódio, nesse caso, com uma aluna, que acho que todo mundo já ouviu falar que as histórias de princesas, né, elas falam assim, tem que passar escova no cabelo 100 vezes de cada lado por dia, e não sei o quê. Aí ela veio triste para mim e disse assim, professora, eu nunca vou poder ser princesa porque a mamãe penteia o meu cabelo pela manhã e ela disse que eu não posso mais mexer, porque senão meu cabelo não fica bonito. Então eu não vou poder ser princesa porque eu não posso passar escova no meu cabelo 100 vezes de cada lado por dia. Aí eu fiquei, meu Deus, o que eu falo para ela? E agora o que eu faço? Aí não tinha conhecimento desses livros e eu falei do meu coração, né? Porque a gente também acho que tem que trazer a nossa ancestralidade, a nossa história para
para esse momento, né? E aí eu falei para ela, eu falei assim, tem princesas que nascem prontas. Você já reparou que seu Black Power é uma coroa? Então, vista ela todo dia pela manhã com a sua mãe, e nada de pentear o cabelo 100 vezes ao dia. Vamos ser felizes. Seu cabelo nasceu pronto. Mas ela ficou tão feliz, emocionou, chorei junto, porque eu sou dessas. E aí foi uma coisa tão marcante que ela começou a contar para as amiguinhas no dia mesmo ali. Ai, vocês sabiam, pondo a mão nos cabelos dela, porque ela tem o black, aquele bem oval, assim, uma graça. Com flor e tudo, que a mãe dela é uma graça também. E aí ela, no dia seguinte, a mãe dela, quando trouxe para a escola, veio me abraçar, me beijar, chorar comigo, me fazer chorar novamente e me agradecer, porque ela disse que nenhum dia ela sabia o que falar para a filha dela, porque ela assistiu alguma animação, e eu não sei qual, porque ela não me falou, que dizia isso, que princesas necessitavam todos os dias fazer isso. E aí ela nunca teve uma resposta, e ela ficava triste também, porque ela não... Ela também ficava assim, eu também não sou princesa, então. Aí ela falou assim, e agora a minha filhinha de 4 anos me disse, mamãe, então eu nasci princesa, então a mamãe nasceu rainha e a gente tá maravilhosa. Pronto, acabou com a minha vida todinha, chorei, contei para todo mundo da equipe pedagógica e assim, eu quis dividir porque eu achei muito fofo e fiquei grata também com a sua dica, Iodeli, porque agora, além de empoderar minhas princesinhas, eu posso ler o livro que você sugeriu aí, que eu achei maravilhoso. Obrigada. Aí eu choro junto, né, gente? Porque é isso, emociona adultos e crianças. Eu tenho uma sugestão, porque as pessoas falam, mas não tem livro de personagem negra que é princesa. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Sim. Esse é o livro Princesa Anabela, Mimada que Só Ela, que conta a história da Anabela, que ela é uma princesa. Então, ela tem aqui as tranças no cabelo. E esse é um livro também que fala sobre o conflito do universo infantil, que ela é uma princesa que ela quer ter tudo. E os pais, né, a rainha e o rei, dão tudo para ela, afinal, né, eles são rainhas e reis. Só que aí ela pede uma coisa. Ela pede um elefante. E aí tem um desenrolar a história. Muito bonita essa história. E a gente tem uma princesa negra, que é a Arabella. E tem vários, né? Não tem só esse. A Arabella tem várias séries, digamos assim, tem vários outros livros, que é uma escritora nórdica que escreve, né? Escreve e ilustra. Então fica aí mais uma sugestão: Princesa Arabella, mimada que só ela. Ai, que mais, gente? Ai, Natália, o nosso coração já tá aqui. Diga, Natália. Boa noite, gente, tudo bem? Queria agradecer muito, Davi e Yolanda, por trazer você pra gente conhecer, porque eu não te conhecia. Fiquei aqui tirando print de todos os livros que você compartilhou, porque eu quero pesquisar e procurar todos e levar para os meus alunos. Todos muito válidos e muito válido. Se tem uma coisa, assim, se é que a gente pode falar, né, que foi bom essa pandemia, se tem algo que a gente pode tirar proveito, são essas formações riquíssimas, né, a cada semana a gente vivenciando aí experiências que eu acho que se a gente estivesse no presencial, a gente não ia ter tanta diversidade, assim, de aprendizagem mesmo. Então, muito obrigada mesmo, né, por vocês proporcionarem essa aprendizagem para a gente. Viu? Obrigada mesmo. Obrigada a você, Natália. Eu também concordo com você. Assim, eu consegui ir para uns lugares que talvez se não fosse a pandemia não conseguiria ter ido, assim, mesmo para me formar e para ajudar no processo formativo de outras pessoas. Então a gente tem que aproveitar, né? É o que a gente tem, então a gente vai aproveitar para estar junto dessa maneira. E que bom que você tirou os prints. Depois eu vou mandar para o Davi a apresentação em PDF. E olha, Natália, tem muito mais, viu? Yolanda, você vai ter que fazer um número 2, porque eu fiquei tirando os livros assim, eu falei, meu Deus, mas não vai dar tempo. Podemos pensar em meados de novembro, já podemos até acertar aqui, sem problema nenhum. Podemos pensar, né, Davi? Isso, já vão pensando para, vamos dizer assim, finalzinho a primeira quinzena de novembro. Tá, porque tem mais, viu?
Tem parte 2 aí, tem muitos mais livros, assim, tem livros aí ganhando prêmios que não deu para colocar. Então, por exemplo, tem o Otávio Júnior que ganhou o Jabuti com o livro Pela Minha Janela, que mostra a comunidade no Rio de Janeiro, enfim. Esse Papai Noel Negro, minha filha, olha, eu arrumo de um tudo. Coisa dos Estados Unidos também, né? Que você citou. Acho que o Papai Noel Negro não é bem o Papai Noel, mas é quase lá. É quase lá. Tem de tudo. Tem Branca de Neve, tem até Branca de Neve, enfim. Mas vamos fazer uma parte 2, né, Yolanda? Então tá combinado, gente. Mais alguém quer falar dar um testemunho, como diz a professora Ana Cristina, um testemunho, fazer a gente chorar. Dizer o que não gostou, o que incomoda, porque às vezes esse tema não é fácil, né? A Lu quer falar. Boa noite, pessoal. Eu queria agradecer também a Iodeli pela informação maravilhosa que você deu, todas essas indicações. Eu sempre também estou procurando, porque a minha sobrinha, ela é negra, ela tem cabelo cacheado, e eu ia até comprar o livro da Moras para ela, porque eu já conhecia, mas você trouxe tantas opções, né, que agora eu queria fazer um comentário sobre o porquê que no começo eu falei da menina bonita do laço de fita. Como que a gente já citou, né? Você já trouxe. Esses eram os livros, assim, no começo, né? Que os únicos, né? Que o pessoal trazia. E quando teve essa leitura, foi no meu ensino fundamental 1. Eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu usava o cabelo igual da personagem, cheio de trança. E aí, eu lembro que teve uma leitura que foi só na minha turma, que a gente tinha um dia da semana a gente ia na biblioteca, então foi uma leitura só na minha turma. E depois teve essa mesma leitura para a escola toda. E aí, na hora que a bibliotecaria fazia a leitura, ela falava tanto para a escola toda, quanto quando foi só para minha turma, que eu era a menina bonita do laço de fita. Porque eu tinha todos os traços da personagem e nunca tinha acontecido, né? Então foi muito marcante para mim na infância. E aí ficava todo mundo tipo, nossa, verdade, ela é muito parecida. E eu amava, né? Porque eu ficava sempre das atenções e era muito gostoso assim ter essa sensação de ser parecida com a personagem. Era mais isso, eu queria compartilhar com vocês. Lu, que demais você falar isso, porque assim, eu participo de um outro grupo de pesquisa que é o Literatura. E aí, bom, lá é específico para literatura e personagens negros. E dentro do campo aí de estudo, o pessoal, assim, são fortes críticas a esse livro. E aí, bom, eu escuto as críticas, eu respeito, mas um dia a professora Tatiane falou assim para mim, eu tenho uma amiga que tem uma filha, que é uma menina negra, e ela, assim, questionar, mas por que eu sou negra? Por que eu sou negra? E ela leu esse livro. E ela falou, e o livro resolveu. A menina, para ela, a questão estava resolvida. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente, critica, não vai ler, é uma porcaria, não sei o quê, não sei o quê. Olha o que você está me contando, Lu. Eu vou contar essa história, um monte de informação, viu? Vou falar de você. Olha, a exaltação serviu para aquele momento. Olha ela aqui, olha a personagem. Imagina para uma criança negra o que significa isso. Então, a gente não pode jogar a água. Posso contar à vontade, então. Que ótimo. A gente não pode jogar água com o bebê fora da bacia, lá, como diz o ditado. Tem questões? Tem questões. Existem outros, mas esse livro, ele tem sua importância dentro do cenário, né? Mas é isso. Lu, muito obrigada, viu? Já vou anotar a história aqui. Vou dizer, uma amiga minha. Eu vou dizer que você é minha amiga. Eu já quero essa amizade sincera, então. Ô, Lu, só para indicar um livro para tua sobrinha,
Os Mil Cabelos de Ritinha, e um livro que eu indiquei para a Sofia, O Cabelo de Cora. É muito, muito, muito bonitinho. Eu acho que ajuda bastante, assim. Não só ajuda, como é bom, é bonito ver um livro bonito, né? Gostoso ver uma personagem negra, assim, bem. Mas é isso, só mais uma indicação fora daquelas. Vamos tirar uma foto? Vamos? Professor, eu posso... Tem uma última coisa que eu gostaria de falar. Eu vou passar aqui para o pessoal, no chat, links de material complementar. Inclusive, são materiais que a Iodeli usa nas apresentações que ela fez por aí, nas lives, com essas indicações. E aí outros materiais também, que são materiais... Deixa eu só... São materiais para poder trabalhar no ensino fundamental e na educação infantil. E também ensino médio e EJA. Aqui está no chat, foi até o Acordo da Cultura. Tem um último, que aí também tem o vídeo da Chimamanda, falando sobre a história única, o vídeo do Emicida, e a compilação dos vídeos que eu falei inicialmente. Eu estava apresentando inicialmente. Aí o pessoal vai clicando aí nos links. E aí tem nesses materiais, tem um pensamento bem interessante que eu gostaria de finalizar com essa fala, que vai trazer um poema do Pablo Neruda. Para a gente pensar nessa dimensão de valorização, que nos coloca diante de um imenso universo a ser descoberto, ressignificado, reapropriado por nós no nosso dia a dia, para além da sala de aula. É um convite para que percebamos o quanto somos afrodescendentes, afro-brasileiros, não importando a cor da nossa pele ou a marca fenotípica da nossa ascendência. Temos na nossa Constituição a grande presença, a grande permanência da África. Para ilustrar essa rica dimensão com a qual ora nos deparamos, eles trazem aqui, inclusive é um dos livros do material que eu citei, que é o Acordo da Cultura. Ele traz um conto que chama A Função da Arte, e eu falei Pablo Neruda, mas não é Pablo Neruda não, é Eduardo Galeano, que nos permite fazer uma analogia entre o mar do conto e o mar das africanidades brasileiras. Começa assim o conto. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Covadofle, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente dos seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar, e tanto o seu fulgor, que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajuda a olhar? Diante da imensidão afro-brasileira, estamos tal qual o menino do conto, diante do mar. Tal como um menino, estamos à frente da necessidade de aprender a olhar o que está em cada canto, em cada corpo, em cada prédio, em cada lugar. A inscrição afro-brasileira. Só que precisamos, como quem se põe diante da imensidão do mar, aprender a olhar, reeducar o olhar para ver além dos preconceitos e da ignorância, fazer uma abrangência de conhecimentos, perceber que a vida, o cotidiano, o mundo são um universo de conhecimentos a serem descobertos e inventados, que tudo, absolutamente tudo que acontece pode nos ensinar algo, que o conhecimento não é linear, ele se dá em redes e conexões. Conhecer e saber, neste contexto, é experimentar, sentir,
vivenciar. Não há separação estanque entre vivido e concebido. Saber é fazer e fazer é saber. Acreditamos que cada professor e cada professora, na sua coletividade, na ação pesquisadora da sua prática, pode estar ressignificando, implementando, enriquecendo e ampliando esse cotidiano com o seu próprio repertório ou com o que ele e ela for capaz de articular. Cremos que, com a nossa capacidade de ações pedagógicas críticas, criativas e cuidantes ativada, podemos contribuir para o processo de transformação das escolas ao incorporar fisicamente e não só conceitualmente, racionalmente, a cultura negra no cotidiano escolar. Podemos mudar os paradigmas elitistas, eurocêntricos, assim influir efetivamente na construção de uma educação brasileira multicultural. Ponto. É isso. Vamos olhar para essa imensidão do mar. E vamos tirar uma foto, né, Vamos Maria tirar uma Yolanda? foto, Vamos lá, finalizamos, todo é. mundo. Vamos tirar uma foto. Quem puder abrir as câmeras, vamos abrir. Vamos lá, povo. Quem puder, né? Vou fazer até um mosaico para ver todo mundo aqui. Ê! Ai, Antônio! É tu, rapaz! Que coisa linda! Ah, Vitão! Os amigos. Os amigos, né? Os amigos. Então vamos lá, gente? É 1, é 2, é 3 e X. X. Mais uma? É. Muito bom, gente. Uma salva de palmas para nós. Ai, que estamos aqui. Gente, muito obrigada. Usem máscara, pelo amor de Deus. A pandemia não acabou, tá, pessoal? Usem máscara, se cuidem. A gente precisa de professores e professoras, porque a gente já está tendo que reconstruir muita coisa mesmo. E a gente precisa de muita sensibilidade e força, e eu sei que vocês têm tudo isso. Então, se cuidem, tá bom? Um beijo, gente, boa noite. Obrigada, foi maravilhoso. Olá, hein? Mais ou menos lá para o dia 15 de novembro, nova, hein? Dose dupla. Vamos ver. Um beijo, gente. Obrigada, Tchau, obrigada a presença de todos e de todas. Muito obrigada. Uma boa noite. Parabéns, boa noite. Boa noite. Valeu, gente. Um beijo, Davi. Um beijo, Joyce. Tchau, Ayodeli. A gente já se fala.